Hello, hello, bom dia, boa tarde, boa noite, 24 de agosto de 2024. Eu sou Alexei Salvatore e você está aqui só porque você ouviu falar do Guia de Data Analytics de Auditoria, um instrumento prático e gerencial que aí é objeto desse estudo de inteligência de negócio aplicada na auditoria. E você quer saber da parte 2? Eu não quero saber do artigo, não quero saber do guia, quero saber de como vou criar o meu GPT especializado. Já temos aqui em tela gpt.com e você nessa tela principal aqui. Como é que eu chego nessa tela, professor? Você vai aqui no menu principal, tem Explore GPTs ou Explorar GPTs, acredito que em português seja assim. E aqui nessa tela principal você tem um botãozinho aqui, Create. Create, você vai criar. E aqui você vai ter duas interfaces. E eu vou abrir a interface do Jerry para você entender, porque não tem mistério. A criação, ou você vai bater um papo aqui com esse lado, ou você vai configurar já com esse formulário. Tudo que você bate papo desse lado vai preenchendo meio que automaticamente esse lado, não necessariamente. Porque eu segui somente esse lado num bate-papo muito legal e no final das contas as coisas não ficaram como eu esperava e teve problema sim com o meu Jerry. Então é a primeira dica que eu dou é quando você estiver fazendo essa configuração e salvar, você pode entrar nesse create aqui e pedir para ele resuma tudo que nós configuramos agora. Foi o que eu mostrei na aula passada, que gerou esse documentinho aqui, né? Ó, ele fala assim, aqui está o resumo completo, até junto, né, com a configuração do seu artigo. Aí ele descreveu isso aqui tudo comigo. Guardei isso daqui. E aconteceram coisas que essa configuração minha aqui estava toda baseada nessa conversa desse lado aqui, e aqui desse lado estavam faltando inúmeras coisas. Eu vou mostrar qual foi o impacto. No Jerry, teve impacto? Sim, teve. Ele começou a fazer coisas do além e vou mostrar para vocês como é que é isso daí. Mas, então vamos aqui primeiramente abrir a o core aqui é o núcleo do Jerry. Núcleo do Jerry. Opa, desculpa, vamos voltar aqui, ó. Então, eu vou dar um edit GPT. E só para vocês terem uma ideia, tá aqui. Então, aquela descrição toda que vocês estão vendo aqui, praticamente ela está agora organizada nesse formulário aqui, desse ladinho. Olha aí. Né? E o nome dele, né? A descrição, a principal coisa, assim, aqui acho que seria o objetivo principal dele, né? Então aqui é um assistente de pós-graduação, de curso de pós-graduação que atua em inglês e português, especializado em contabilidade financeira, em finanças, em business intelligence, data analytics and financial auditing. Então é o primeiro afunilamento, né, da personalização dele. E aí dentro das instructions, é que tem aqui nas instruções todo um detalhe, aí aquela conversação toda que eu estava tendo com o GPT e virou esse calhamaço de informações aqui que no final das contas é basicamente o que tem escrito nesse textão aqui. As key references que você vê aqui é exatamente esse grupo de arquivos que estão aqui como knowledge, né? Essa conversation start aqui, starters, é o que aparece aqui, ó, nesses quadradinhos, como perguntas ou prestação de diálogos default, né, padrão, que aparece aqui. Eu nunca nem li isso daqui, mas é como se eu criasse esse Jerry aqui, fosse, vou criar para todos os alunos, ele vai ser um negócio que serve para todo mundo. Né? Aí eu teria que tirar, né, essa parte toda de especificar as áreas e daria para montar um Jerry genérico? Acho que dava, né? Mas eu, não era meu objetivo, era criar algo exclusivamente para o meu trabalho. E aí, então, aqui no Knowledge, podem ver que os artigos que estão jogados aqui, é como a gente viu no vídeo passado, tem todos os meus artigos que estão sendo utilizados, além daqueles que eu postei depois, que foi o meu próprio artigo e o meu próprio guia. Chamo atenção aqui para um ponto que aí vai mais uma dica interessante, que é o quê? Os meus artigos, vou trazer aqui, olha como é que eles estão aqui dentro do meu computador, são esses aqui. E os artigos todos que eu li e trabalhei são esses aqui, mas os que estão dentro do Jerry são somente esses aqui. Esses outros aqui já saíram de dentro dele, então é uma jogada que você vai fazendo e você vai conhecendo ali, trabalhando
com a inteligência, você vai deixando aqueles que vão realmente fazer diferença para o seu trabalho. Não que eu não tenha utilizado esses outros aqui, mas cada um desses outros aqui eu utilizei pequenas partes, ou eles estão até mais participando de assuntos que eu estou tratando lá no guia. Então, o que, que eu estava fazendo? Eu estava isolando o Jerry de ficar considerando as ideias desses artigos para não atrapalhar o que eu queria tirar de essência desses outros. Então, uma boa sacada é essa também. Ele não vira um Google que faz assim, busque dentro lá do artigo do Radara o conceito tal. Ele não vai trazer, o conceito tal, o Google faria isso, né? Conceito tal é isso, isso, isso. Ele não faz isso, ele extrai a ideia, ele entende, ele chega como se fosse um ser humano, ele não faz uma decoreba, não. Ele vai lá e fala, eu entendi a ideia desse conceito e ela fala disso, disso, disso. Então, ele parece que pensa muito como se fôssemos nós. Você não consegue, assim, a não ser que você tenha uma memória fotográfica e falar o conceito de business intelligence dentro de radar é pá, 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 igual, né? Ele não faz isso, é interessante. Ele não, testem aí para vocês verem. Busque conceito tal exclusivamente dentro de um documento. É bem difícil, você tem que ir indicando, às vezes até, mas vamos lá. Conseguiram captar então a ideia? Existe essa dinâmica de coisas que vão entrando e vão ficando dentro do nosso GPT e outras que não ficam dentro dele, ok? Muito bem. Então tenham essa consciência. Está aqui o restante da configuração e basicamente se você segue pelo caminho Create ou se você segue aqui pelo caminho do Configure, a maior parte das coisas está dentro desse bloco de informações malucas aqui. E aqui eu só vou, para fechar esse vídeo, a gente fazer um outro mais detalhado, eu vou trazer e vou abrir aqui para vocês o que tem escrito dentro desse quadradão aqui. E exatamente vocês vão ver que olha aqui, pronto. Isso que está escrito aqui, esse calhamaço de informações, gente, é exatamente o que está aqui. É esse contexto. Olha aqui, Jerry is a professional assistant dedicated, ok? Vamos lá, capta aqui a mensagem aqui, ó. Jerry is a professional assistant dedicated to helping. Ó, esse texto está todo aqui. E chega um certo ponto que ele vai virando os dois parágrafos e chega um momento aqui, agora que é um pouquinho difícil de enxergar, mas porque ele virou um catatal de coisas aqui, ó. Research Article Setup. O tema, olha o título e aí vai a dica principal para que esse negócio aqui funcione bem. Problem. E aí ele vai seguindo até onde que eu fecho aqui. Uma coisa que eu peguei com a galera que já atua com essas IAs é o seguinte: você tem que garantir que ela entenda o que é o início e o fim de uma coisa. Então, essa parte aqui de cima, ó, você vomitar esse texto todo aqui como se fosse parágrafos, funciona bem porque ele vai entender exatamente como está aqui. O que o Jerry faz, o que ele não faz, como é que é, o tom dele e tal, se ele fala inglês, português, espanhol, japonês, e aquela coisa toda, né? Então isso aí é interessante, você pode jogar como se fosse uma coisa só, mas quando você quer algo mais estruturado, onde eu tenho a configuração do meu artigo, quero que separar, quero que você saiba o que é o tema, o que é o título, o que é o problema, então aqui, ó, veja como eu fiz, eu botei Research Article Setup, tema, abre chaves, fecha chaves. Você pode escolher o que você quiser. Só faça de um jeito que ele vai entender que existe um início e um final. Você pode fazer entre aspas. Eu gosto de aspas. Mas às vezes vai ter essas aspas, né, no meio dos seus textos. Então, escolha um separador preferido e vai fazendo isso aí, ó. Aí você pode ver que o meu tem sempre o início e o fim. Para quê? Para não acontecer, às vezes, um main objective aqui, ó, ele de repente cair dentro o objetivo principal cair dentro como textos como se fosse parte de uma outra coisa, como se fosse aqui os normativos, a parte de documentos bibliográficos, por exemplo, não misturar. É isso que é a dica que tem aqui. Então você vai pegando todas as informações que você tem lá, que você levantou no seminário de pesquisa, na metodologia, e vai estruturando aqui dentro. Aí eu vou passar para o próximo vídeo para mostrar para vocês que na primeira versão do Jerry, eu fiz isso aqui assim meio que na conversa, ó, atenção, eu fiz isso aqui na conversa aqui, e a minha primeira versão, esse print que eu dei aqui já é a versão já toda fechadinha, vocês podem ver que bateu com isso aqui, né? A minha primeira versão, ela foi mudada pelo Jerry, e vocês vão ver como é que isso aconteceu. Era praticamente, então, voltando aqui nesse catatal de informações, é como se daqui para baixo, ó, daqui para baixo, onde eu estou marcando aqui, ó, daqui para baixo, tudo que veio daqui para baixo, ele chegou e mudou.
e vou mostrar para vocês, está registrado, tá? Aqui tem histórico de tudo, Jerry não pode escapar dessa, né? E aí depois como é que eu corrigi, tá bom? Vamos para o próximo vídeo então, para ver como é que isso aconteceu. Muito obrigado e vamos até daqui a pouco!